Cumprimentos a todos que nos assistem. Em nome do Instituto Agronômico de Campinas, eu gostaria de agradecer à Expo Café pelo convite de estarmos aqui juntos, participando desse dia de campo virtual, né? E proferir essa palestra sobre as últimas cultivares ou as cultivares mais recentes desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas. Meu nome é Júlio César Mistro, sou pesquisador científico do Centro de Café do IAC. Minha área de atuação é o melhoramento genético, tanto do arábica quanto do canéfora. Então a gente vai falar aqui sobre as cultivares de café arábica lançadas pelo IAC nos últimos anos, né? E antes de iniciar a nossa apresentação, só gostaria de fazer uma breve introdução, né, sobre a evolução da pesquisa científica do café, né? Pesquisa científica que, infelizmente, ela está sendo valorizada no momento de dor, né, que estamos passando. Ela está sendo, a pesquisa científica, por si só, está sendo bastante difundida e valorizada aí pelos meios de comunicação, chegando em toda a população brasileira, né? E sensibilizando todos os brasileiros da importância da pesquisa científica e até sensibilizando, né, os nossos governadores, né, tanto a nível estadual quanto a nível federal, né? Então a gente sabe que a pesquisa ela vem sofrendo bastante aí nos últimos anos com significativos cortes orçamentários, né? E vamos ver agora, depois da gente superar essa difícil fase que estamos passando, os governantes entendam que a pesquisa ela está no nosso dia a dia e ela deve ser valorizada, né? O programa de melhoramento genético do IAC, ele começou no início da década de 30, né? Estamos bem próximos de completarmos 90 anos de pesquisa científica na área de café, né? O IAC, como já é bem sabido, ele possui o maior banco de germoplasma do Brasil, né? E também o mais diversificado, né? E o terceiro maior banco de germoplasma do mundo, né? Então, esse banco de germoplasma do IAC, ele foi responsável durante esses quase 90 anos proporcionar à cafeicultura brasileira e mundial cultivares mais adaptadas, mais responsivas à melhoria de ambiente, resistentes ou tolerantes a pragas e doenças, a qualidade de bebida, dentre outras características, né? Esse programa de melhoramento genético, né, começou com o Dr. Alcides Carvalho, quase no final da década de 30, né? Ele permaneceu até ao seu falecimento, no início dos anos 90, e juntamente, né, com grande participação do Dr. Luiz Carlos Fasuoli, né, que entrou para trabalhar com café em 1970 e ficou conosco até 2 anos atrás, 3 anos. Eu vou mostrar rapidamente o trabalho, né, que é para você desenvolver uma cultivar de café arábica desde o cruzamento, né, que é feito manualmente, tá? Exceção aí os cruzamentos naturais, né? Mas vamos pensar nos trabalhos manuais mesmo, né? Então é um trabalho assim bem árduo aí do melhorista, né, para desenvolver uma cultivar de café arábica. Se tudo der certo, você pode demorar até 50 anos para lançar uma cultivar de café arábica. Por quê? Pelo próprio aspecto perene da cultura, né? Cada uma das gerações a serem avançadas levam no máximo 6 anos, né? Contando aí período juvenil e reprodutivo, né? Tendo em vista que são necessárias no mínimo 3 colheitas para você avançar uma geração, e que para o lançamento de uma cultivar ela só pode ser disponibilizada para o cafeicultor quando ela estiver com uma uniformidade genética, e isso é atingido mais ou menos lá na geração filial 8, né?
Então, pontos aí 6 ou 5 anos por geração e 8 anos e 8 gerações para você finalizar o material, façam as contas para vocês verem quantos anos se leva para desenvolver uma cultivar de café arábica, ao contrário de planta anual, que é uma maneira mais simples e rápida, né? Atualmente, temos 132 cultivares de café registradas no mapa, né? Desse montante aí, 68 cultivares são do IAC, isso dá mais ou menos 55, 56% de todo o portfólio aí de arábica do Brasil é do IAC. E 90% das cultivares plantadas no Brasil e 70% plantadas no mundo são oriundas do IAC, né? Os objetivos do Programa de Melhoramento de Café Arábica, né, estão voltados para o desenvolvimento de cultivares mais produtivas, né? Apesar que hoje o ganho em produtividade é bem limitado, né? Já atingimos um platô aí considerável, né? E na verdade a produção ela não pode ser encarada como uma característica isolada, e sim ela é determinada por vários componentes: comprimento de ramos, área foliar, número de frutos, número de nós, dentre outros componentes, né? Então o melhorista ele sempre tem que estar no momento da seleção no campo, no momento da avaliação no campo, sempre tem que estar observando aí esses componentes que determinam a produção, né? Também estamos focados em cultivares voltadas mais para facilitar a colheita, tanto mecânica quanto manual, né? Então isso aí gera cultivares de porte mais reduzido e compacto, né? E haja vista aí também, se vocês perceberem, as últimas cultivares lançadas pelo IAC e por outras instituições de pesquisas de café no Brasil, se eu não estiver enganado, acho que dos últimos aí 15, 20 anos, são todas de porte baixo, né? Se a gente encontrar um aí de porte alto, é difícil, tá? Então, isso também não é exclusivo do café, né? As culturas, no geral, as cultivares no geral, elas estão sendo desenvolvidas com um porte mais baixo, né? Também preocupados também com a parte de resistência e tolerância a praga e doença, né? Nematóide, ferrugem, bicho mineiro, foma, dentre outras, né? Cultivares com menor exigência hídrica, né? Tolerantes à seca e ao calor. Eu não coloquei aí também a parte tecnológica, né? A parte de sementes e grãos, também isso é uma importante característica para o mercado comercial, né? Também temos dentro do nosso programa uma linha de pesquisa voltada para o café descafeinado e também para a melhoria da qualidade sensorial da bebida. Algo que eu venho frisando em minhas palestras nos últimos 3, 4 anos é em relação ao uso da cultivar, ao correto uso da cultivar, ou a saber dirigir esse carro, como eu disse lá no começo da apresentação, né? Então, esses materiais mais novos, a gente tem que ter o cuidado de oferecer as melhores condições, ou então as condições específicas que esses materiais exigem, né? Então, não adianta você tratar um Obatã, um 125RN, como Catuai, tá? Também não adianta você tratar um Bourbon como Mundo Novo. Cada um é cada um, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí no manejo da lavoura, no manejo da cultivar, para você não queimar esse material, né? Às vezes o manejo errado, você queima esse material genético, né? Foi o que aconteceu com o Batã Vermelho na época do seu lançamento. Ele foi manejado como Catuai e os cafeicultores praticamente aí queimaram esse material genético lançado pelo IAC e um baita material genético, desde que manejado corretamente. Então isso aí eu venho frisando aí nas minhas palestras, que cada material tem o seu manejo específico.
Falando agora das últimas cultivares desenvolvidas pelo IAC, né? São 3. O Ubatã amarelo, que é chamado de IAC, o nome correto é IAC Ubatã 4739, o IAC 125RN e o IAC Catuai SH3. Bom, o primeiro aí é o 125RN, né? Ele foi lançado por ocasião dos 125 anos do Instituto Agronômico de Campinas, em 2012, por isso esse número, né, no nome. Ele é derivado de um cruzamento entre Vila Sarchi e Híbrido Timor, realizado lá em Portugal. O IAC recebeu aí no começo da década de 70, né? E então, fazendo a continha aí, 72 a 2012, vocês veem que quantos anos que demorou para ser lançado esse material, né? É um material altamente produtivo, né? Altamente vigoroso, resistente às raças 1 e 2 do exígua, né? Por isso a sigla também RN, resistente a nematóide, e também resistente à raça 1 do Meloidogia incógnita, e todas as raças de ferrugem, né? Outra característica dele que são frutos com peneira alta, né? Vermelho escuro, né? Maturação média e bem uniforme. E um dos problemas dele que alguns produtores reclamam, que ele tem uma aderência maior do fruto no ramo, né? Então isso aí também pode ser aquele problema que eu falei, que podem de colher o 125RN igual ao Catuai, né? Talvez precise deixar um pouquinho a mais no ramo ou na planta para a sua colheita. Tá? Ele é indicado para áreas de maiores altitudes, é altamente exigente em nutrição e água. É o que eu falei, repito novamente, totalmente diferente do Catuai. Então, o seu trato cultural ele deve ser diferente do Catuai. Ele também, por sua origem, né, é um sachimor, né, ele gosta de espaçamentos mais apertados, né, espaçamento aí entre plantas entre meio e 60 centímetros, né, e por ser altamente vigoroso, a poda ela ocorre um pouquinho antes do que as outras cultivares. Em relação à resistência ao nematóide e ao exígua, né, raça 1 e 2, a gente vê aí na tabela em relação ao índice de galhas, né, comparado com o Catuai, praticamente aí zero de galhas, né, também é o fator de reprodução lá, a penúltima coluna, né, então a gente vê aí que ele é bem resistente ao exígua, tanto a raça 1 quanto a raça 2. Em relação à produtividade, a gente vê em áreas irrigadas aí, ele realmente bate muito aí o Catuai, né? No caso aí desse experimento no Cerrado Mineiro, ele produziu aí praticamente 40% a mais do que o IAC 144. E em condições de sequeiro, né? Apesar dele ser exigente em água, ele não ficou muito atrás aí do Catuai. Agora, aí, nos próximos slides, algumas fotos do 125RN, né? Aí, aqui é a região do Cerrado Mineiro, em Patrocínio. Então, vocês veem aí, são lavouras, uma cultivar um ótimo enfolhamento, ótimo vigor, sadio, né? Uma boa produtividade, né? Desde que manejado corretamente, começando pelo espaçamento e passando pela adubação e depois aí a parte de colheita, né? Aí, frutos graúdos, vinhos, né? E aí vocês veem aí o potencial produtivo do 125RN, né? O produtor aí de patrocínio, o Grossi, né? E seu filho foram campeões aí ano passado no desafio da produtividade de café. 160, praticamente 165 sacas por hectare desse material do IAC. A próxima cultivar é o Ubatã amarelo,
o nome correto é IAC Ubatã 4739. Ela é originária do cruzamento natural entre o Ubatã vermelho, o traço 20, com o Catuai 62, que é de frutos amarelos. Possui elevada produtividade, altamente vigorosa. A maturação dos seus frutos também é mais tardia, né? Além disso, são frutos com elevada peneira. Hoje, atualmente, ela é moderadamente resistente à ferrugem da folha, né? Como o IAC 125RN, ela é altamente exigente em nutrição e em água, né? E em regiões em que ocorre maior déficit hídrico, ela sente mais do que outros materiais, né? Então, ao se imaginar implantar o batã amarelo, levar em consideração a sua região de cultivo, se tem probabilidade de ocorrência de déficit hídrico durante o ano, né? E se tiver, a irrigação é condição primordial, né? Para que não ocorra aí problema aí de produtividade com o batã amarelo. Como o IAC 125RN, o batã amarelo também ele é mais indicado para plantios adensados. Ele também gosta, devido à sua origem, né, do Sashimor, né, ele gosta de plantios mais adensados, né, principalmente entre plantas. O espaçamento também é mais ou menos igual ao do IAC 125RN, de 50 a 60 centímetros entre plantas, né. O uso de podas também é mais antecipado, como ocorre com o batã vermelho, né? Por ser uma planta altamente vigorosa e ter seus ramos plagiotrópicos também de tamanhos mais longos, né, do que o catuai, a poda ela é um pouco mais precoce, né? E tanto o IAC 125RN quanto o batã amarelo, eles têm uma qualidade de bebida excepcional, né? Não deixa a desejar. Agora eu vou falar sobre a outra cultivar que o IAC lançou recentemente, que é o Ubatã amarelo. Também o nome correto é IAC Ubatã 4739. Ele é originário do cruzamento natural entre o Ubatã vermelho com o Catuai 62, que é de fruto amarelo. Ele possui uma elevada produtividade, elevado vigor vegetativo. A maturação dos seus frutos é um pouco mais tardia, né, em relação ao catuai. Também possui elevada peneira, né. Ele é tolerante à ferrugem, né, principalmente as raças 1, 2, 3, 10, 15, 17, 23, 24 e 22, né? Como acontece com os derivados de híbrido de Timor, ele é altamente exigente em água e nutrição, né? Então, o cafeicultor ele tem que estar muito atento aí à parte de adubação, né? E às vezes é até preferível aumentar aí mais ou menos uns 30% a adubação do que é posta no catuai e parcelar mais, né? Então, ao invés de fazer 3 adubações, façam 4 ou até 5 adubações, né? E ele também, ao se escolher, ao optar em plantar essa cultivar, né? O cafeicultor tem que estar muito atento à sua região de cultivo, se não tem grandes problemas de déficit hídrico, e se isso for ocorrer todo ano, e se ele quiser plantar esse material, não tem como fugir da instalação da irrigação, né? Ele também, como o 125RN, devido à origem genética, ele é altamente exigente em adensamento. Então, espaçamentos aí entre plantas variando de 50 a 60, no máximo 65 centímetros é indicado para esse material. E por ter um alto vigor e os ramos plagiotrópicos serem maior comprimento, as podas são mais precoces, né? Então você vai ter que, talvez na terceira ou quarta colheita, já fazer o uso de podas
laterais. E uma outra característica dele é que ele tem uma excelente qualidade de bebida, assim como o 125 RL. A produtividade dele ele é superior a várias cultivares, né, desde que manejada corretamente. Então a gente vê aí na região aí de Garça, na cidade de Galha, em áreas irrigadas, ele batendo o Catuai 62. Em outras áreas de sequeiro, ele não fica muito atrás do Catuai 62 também, né? Algumas regiões de São Paulo, né? Aqui são algumas fotos do Ubatã amarelo ali na região de Franca, mais precisamente ali em Cristais Paulista, né? A gente vê aí plantas de Ubatã amarelo altamente vigorosas e altamente produtivas, né? Então essa foto aqui é de um parceiro nosso, André Cunha, lá de Cristais Paulista. Se eu não estiver enganado, essa lavoura aí chegou a 60 sacos por hectare, né? O que eu falei, os ramos são bem mais extensos, né? Então isso aí exige uma poda mais precoce. Aqui é o início da maturação dos frutos, né? Passando de verde cana para a fase cereja, né? Só que essa cereja aqui é amarela, não é vermelha, né? Outro ponto importante aí é a identificação desse ponto aí de maturação plena, né? Então, nos frutos de cor amarelada, a identificação desse ponto ideal de colheita é um pouco mais difícil, né? Então, quando a casca começar a pintar de preto, né? Como ocorre com a banana, é o ponto ideal para a colheita, né? Também queria apresentar essa tabela mostrando a participação da cultivar Bourbon nas cultivares comerciais que nós temos hoje no IAC, né? Então, vocês notam aí, nesses cafés especiais, com pontuação SCA alta, né? Temos Catuai, temos Mundo Novo, temos Ubatã, né? E por que esses materiais atingem uma pontuação tão alta, né? Porque na sua constituição genética, ele possui a melhor cultivar para bebida, que é o Bourbon. Então a gente vê aí o Caturra, por ser uma mutação aí do Bourbon, claro, ele tem 100% de Bourbon. O Mundo Novo, 50%, o Catuai 75%, o IAC 125RN junto com o Tupi 1669-33, eles têm 50% de Bourbon no seu DNA. O Batã Vermelho 60%, o Batã Amarelo quase 70%. Isso qualifica, isso resulta, né, numa bebida altamente qualificada, né? Então, por isso que a gente vê aí cultivares não sendo Bourbon, atingindo pontuações SCA altas, né? Tá? Essa é só a título de curiosidade, né? Essa participação do Bourbon nas outras cultivares do IAC, né? E finalizando, eu queria deixar essa mensagem, né, que eu já falei aí no decorrer da palestra, né? Tomar muito cuidado ao adotar uma cultivar, seja ela do IAC ou de outra instituição, sempre tomar cuidado com o manejo, né? Ela tem um potencial produtivo X, só que a genética não consegue atingir esse potencial produtivo, né? Como eu disse, 40% aí da produtividade da produção está atrelada ao manejo correto da cultivar, né? Então, se te dão um carro bom, você tem que saber dirigir esse carro, né? Saber manter esse carro, tá? E hoje, né, é difícil você ter uma cultivar adaptada para várias regiões. Isso se deve ao fato das condições ambientais serem bem contrastantes
às vezes dentro da própria fazenda, né? Imagina se você for comparar regiões, né? Comparar estados. Então hoje você tem que tomar muito cuidado quando você vai pensar em escolher sua cultivar, né? Uma coisa que o Fazoli sempre frisa nas suas palestras, né? Primeiro você fazer uma área pequena daquela cultivar na sua propriedade e ver como é que ela se comporta. Se der certo, você vai aumentando gradativamente a participação dessa cultivar na sua área, né? Então, hoje, as condições ambientais são bem diferentes do que era há 40, 50 anos atrás, né? Em termos tanto de precipitação, quanto de luminosidade, quanto de solo principalmente, né? Os solos hoje estão mais esgotados, né? Então, é difícil hoje você desenvolver uma cultivar que nem Catuai Mundo Novo e que vai bem em qualquer região, em qualquer ambiente, né? Hoje a estabilidade e a adaptabilidade estão bem mais comprometidas e difíceis de serem extrapoladas, né? Para várias regiões, né? Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao convite de estarmos aqui na Expo Café, participando desse dia virtual de campo, né? Espero ter contribuído com alguma informação sobre essas cultivares que o IAC desenvolveu nesses últimos anos, de uma maneira bem rápida, né? Mas eu estou disponível lá no IAC para conversar, tirar dúvida, tem meu telefone, meu e-mail aí. Por favor, não hesitem em entrar em contato em qualquer dúvida aí que vocês tenham em relação a essas cultivares, tá bom? Mais uma vez, obrigado e vamos valorizar, né, como eu disse lá no começo, as ciências, né, principalmente aí na nossa área, pesquisa agropecuária. Um abraço a todos e fique com Deus.